Quero trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã, mas antes disso, eu quero só fazer uma recapitulação aqui dos últimos cultos que eu tive a oportunidade de estar presente. E depois eu vou falar por que eu vou falar isto. Na sexta-feira passada, o nosso missionário de Machado, ele ministrou na nossa sede. E ele ministrou de como servir a Jesus, né? E ali ele trouxe 5 características para servir a Jesus. Aonde ele falou sobre... a primeira coisa que ele mencionou foi o quê? Decisão. Então, para servir a Jesus, precisamos tomar uma decisão, ter uma decisão nas nossas vidas. Segunda coisa que ele falou foi amar. Para servir a Jesus, precisamos amar. A terceira coisa que ele falou foi obediência. Não tem como nós servir a Jesus se nós não obedecermos aquilo que ele nos manda fazer. A quarta coisa que ele falou foi submeter. Temos que ter submissão ao Senhor Jesus. E a quinta coisa que ele mencionou foi dedicação. Então, sem dedicação, não tem como a gente desenvolver aquilo que Deus quer que nós façamos ou que nós viemos a conduzir. Nós precisamos ter dedicação. Então, o missionário trouxe a mensagem baseado ali no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Para servir a Jesus, para seguir a Jesus. E na sexta-feira, aqui o nosso pastor, o pastor Jean, ele ministrou aqui sobre o livro de Daniel, falando do Daniel, a respeito de oração. Daniel, um homem fiel ao Senhor, ele chega na terra babilônica ali, como o nosso pastor ministrou aqui, e ele era temente ao Senhor. E naquela terra ali, alguns invejosos se levantaram contra ele, e fizeram um decreto para proibir que Daniel orasse a Deus. Mas Daniel não deu ouvido àquilo que o homem falou, mas Daniel deu ouvido àquilo que o Senhor falou com ele. E Daniel não se intimidou com o decreto que foi feito pelo rei, para que não servisse ou adorasse qualquer um outro Deus, se não fosse a estátua de Nabucodonosor. E Daniel, ele continuou, como o nosso pastor pregou aqui, a Bíblia nos ensina que ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel, ele continuou orando ao seu Deus. E ali aqueles homens que prepararam tudo, que armaram tudo para Daniel, foram lá e entregaram ao rei, que Daniel não dava importância ao decreto do rei. E ali foi feito o decreto que quem não desse reverência, não fizesse reverência ao rei, ou à estátua dele, ia ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel não se importou com isso, e aí o rei, de acordo com o seu decreto, ele foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas os leões não tiveram poder sobre Daniel, porque Daniel, ele era fiel ao Senhor. Ministração da sexta-feira do nosso pastor Jean. E no domingo, a nossa pastora Raquel, ela ministrou aqui sobre o tripé do cristão. Eu acho que todos lembram, né? Ela falou de oração, falou de jejum e falou da leitura da palavra de Deus. Então, ela trouxe esta mensagem, onde nós precisamos ter isto na nossa vida, nós precisamos caminhar isto na nossa vida. E ela trouxe essa mensagem baseada no livro de Efésios, no capítulo número 6, versículo 12. Então, e na terça-feira, o nosso pastor Jean novamente, ele ministrou a nossa sede ali, e ele trouxe uma mensagem também ali a respeito daquela mulher sunamita, baseada em Reis, capítulo 4, versículo 8, a seguir. E na mensagem, o nosso pastor ali, ele falou daquela mulher, aonde aquela mulher via o profeta passando todos os dias, e aquilo chamou a atenção dela. E quando ela comenta com o seu marido, este homem é verdadeiramente um homem de Deus.
Pela maneira que ele agia, pela maneira que ele andava, do jeito que ele se comportava, chamou a atenção daquela mulher. E o engraçado de tudo isso é que para o homem era normal, mas a mulher ela detectou esta diferença naquele homem. E aquela mulher teve a ideia de fazer um quarto para fazer com que aquele profeta repousasse ali com eles. E eles fizeram um quarto. E o nosso pastor ali na nossa sede, ele trouxe 4 pontos, ou 4 objetos que tinha neste quarto, 5 pontos, né, ou 5 objetos tinha naquele quarto, que ele trouxe alguns significativos daquelas coisas que havia ali. E a primeira coisa que ele falou foi o quarto, né? O quarto é lugar de intimidade, segundo as palavras do nosso pastor. Quarto, lugar de intimidade. Ele falou a segunda coisa, ele falou a mesa. A mesa é lugar de tempo com o Senhor. E a terceira coisa, ele falou da cama, lugar de descanso. E a quarta coisa que ele falou da cadeira. Cadeira é lugar de posicionamento, de se posicionar. E a quinta coisa que ele falou foi o candeeiro. O candeeiro representa luz. O candeeiro representa o Espírito Santo. O candeeiro representa a luz nas nossas vidas. O fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, essa foi a mensagem que ele trouxe na terça-feira na nossa série. Então, por que eu falei dessas mensagens? Eu não vou falar de sexta-feira porque eu não tive a oportunidade de estar aqui, né? Então, não estava aqui na sexta-feira. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui para que eu possa começar a ministrar nesta manhã? Porque tudo isso tem a ver com aquilo que eu vou falar nesta manhã. É como se fosse uma preparação para o que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 1. Eu nunca ministrei sobre esse texto, né? Mas hoje Deus me deu a graça de eu poder estar falando a respeito desta passagem. Josué, capítulo 1. Depois de tudo isso que eu falei, nós vamos aqui entrar nesta palavra aqui agora. O versículo que eu vou usar nesta manhã é mais o versículo 7 e o versículo 8. Mas eu vou ler a partir do versículo 1, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que nós iremos falar. Eu não dei um tema desta mensagem, mas se eu fosse dar um tema, eu poderia falar como fazer, o que fazer para fazer a vontade de Deus. O que fazer para fazer a vontade de Deus? Ou como fazer a vontade de Deus? Vamos ler, todos encontraram aí? Versículo 1, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês acompanham aqui. Não, vamos ler aqui que fica mais fácil, né? Todos fazendo a mesma leitura. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, quer dizer, Josué, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Para ti não te deixarei, nem te desampararei. Olha que palavra de Deus para Josué. Não te desampararei, não te deixarei. Aí o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei
a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Outra tradução, né, diz esforça-te. Esforça-te, é isso mesmo. Tem bom ânimo, tem outras traduções que dizem esforça-te, homem valoroso, né? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, foi esse texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E como eu falei, eu vou ficar mais aqui, vou me deter mais no versículo 7, versículo 8 desta palavra. E só, quando a gente começa a correr a palavra de Deus, nós vimos no capítulo 31 de Deuteronômio, que ali foi aonde Deus falou para Moisés, né, que iria dar um sucessor para ele, porque Deus ia recolher Moisés. E ali Deus faz com que Moisés apresente a Josué a toda a congregação, para que a congregação entenda que Josué foi escolhido por Deus. Então, Josué é o sucessor de Moisés. E ali Moisés fala que ele já está com 120 anos e ele não pode mais andar adiante do povo. E até porque Deus falou que ele não passaria o Jordão. Então, ele tinha que levantar um sucessor, e o sucessor era Josué, que ia conduzir esse povo até a terra prometida. E a primeira palavra que Moisés usou para Josué, para animar Josué, foi justamente essa: esforça-te. Se você ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo número 7, Moisés está falando justamente isso para Josué: esforça-te. E essa palavra, esforça-te, eu estava vendo essa palavra, aí o significado dela, né? E ela tem algum significado. Essa palavra no hebraico era uma palavra que diz que é shazak, né? Que quer dizer prevaleça, endureça, seja forte, seja corajoso, seja firme, seja resoluto, seja persistente, fique seguro, pressione, é urgente, cresça forte, torne-se rígido, restaura-te a força, torna-te arrojado, encoraja-te. Então você vê que essa palavra é uma palavra que nos mostra um fortalecimento que nós ganhamos quando nós engajamos dentro desta palavra. E essa palavra foi a primeira palavra que Moisés usou para Josué. Mas por que Moisés usou esta palavra com Josué? Porque Moisés já era um homem experiente, Moisés já era um homem vivido, e Moisés tinha conhecimento daquilo que Josué iria enfrentar pela frente. E para enfrentar e para
permanecer de pé, ele precisava de, a cada dia, estar se esforçando cada vez mais. Porque a caminhada dele, a jornada dele era longa. Moisés, mesmo experimentado, mesmo vivendo tudo isso, ele não teve condições de entrar na terra prometida. Mas aí, Moisés levanta Josué, para Josué dar continuidade àquilo que ele começou. E aqui no livro que nós acabamos de ler aqui, a palavra, Deus fala para Moisés, e Moisés fala com Josué. No capítulo, no versículo número 7 aqui, do que nós lemos aqui, Moisés está falando para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Você presta atenção na palavra que Deus está falando para Josué aqui, para que ele tenha cuidado de fazer conforme toda a palavra que quem ordenou para Josué? Foi Deus? Não. Mas que Moisés ordenou para Josué. Aqui nós acho que, se eu não estou enganado, acho que foi o vídeo, né, que nós vimos aqui, da ministração do Palarone ali em Brasília, na nossa convenção, e ele falou a respeito do chamado de Deus. E ele falou: Deus chama um, e esse um chama outros. Eu acho que vocês se lembram dessa passagem que o bispo Palarone, ele ministrou e falou isto. E aqui nós vemos isso claramente dentro desse texto aqui. Você vê que Deus é que está falando com Josué. E Deus fala para Josué ser forte, se animar ou ser corajoso para fazer tudo conforme a palavra que Moisés te ordenou, ou a lei que Moisés te ordenou. Então não foi Deus aqui falando: não, eu estou te ordenando. Não, porque Deus já tinha ensinado para Moisés. Deus já tinha passado para Moisés. Deus já tinha orientado a Moisés. Então cabia a Moisés orientar os seus liderados. Cabia a Moisés passar para frente aquilo que ele recebeu de Deus. Cabia a Moisés preparar alguém para o seu lugar, porque Deus já tinha feito isto com ele. A ordem de Deus para Josué é fazer conforme a tudo que o Moisés, o meu servo, te ordenou. E veja que não foi que mandou, não, ordenou a fazer. E quando nós lemos isso aqui, nós vemos que o cuidado de Moisés com Josué e com todo o povo ali é que guardasse as leis do Senhor, para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, quer dizer, seguir em frente com aquilo que o Senhor falou com eles, ou direcionou eles a fazer. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus diz que a palavra tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então nós temos que aprendermos a ouvir o quê? A voz do Senhor. Precisamos ter essa sensibilidade, esse discernimento de entender quando é o Senhor que está falando comigo, ou quando é algo da minha mente, algo de meu coração, ou é algo de homem. Eu preciso discernir, ou é até mesmo algo do inimigo, que o inimigo tentando me confundir. Eu preciso ter esse discernimento e preciso confiar, desde quando eu tenho a certeza que isto vem de Deus. Porque quando eu tenho esta certeza, esta convicção, eu vou colocar em prática. E eu colocando em prática, Deus é comigo. Porque aqui Deus falou para Josué: assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim também eu serei contigo. Mas ele tinha um dever de não se desviar das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Estaremos seguros enquanto nós permanecemos segundo a vontade
vontade do Pai. Josué, ele tinha uma tarefa pela frente. É a primeira vez que Deus está falando com Josué. Josué teve uma jornada inteira vendo os milagres acontecer. Josué teve uma jornada inteira vendo Deus falar com Moisés. Mas agora é a primeira vez que Deus está falando com Josué. O meu servo Moisés é morto. Agora a obra é com você. Agora é com você que eu vou falar. Agora é você que eu vou direcionar. É você que vai direcionar esse povo. A palavra vai ser para você. E você vai conduzir esse povo. Quando Deus levanta a liderança, é porque Deus não quer ver o povo dele andando para todo lado. Mas Deus quer que o povo siga nenhuma direção. E esta direção Deus dá para a liderança. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, ou quer dizer, às nossas lideranças. Nós temos que ter isto em mente. Para fazer, como fazer a vontade de Deus, obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer. Eu trouxe o relato das últimas mensagens, porque se você vê, mensagens de ensinamentos, mensagens que nos traz a clareza daquilo que Deus quer para nossas vidas, e aquilo que Deus faz quando nós obedecemos a palavra dEle. Deus, Ele fala para Josué, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ou ser corajoso. Para teres o cuidado de fazer conforme. Então, Josué precisava não apenas ouvir, saber, conhecer, mas Josué precisava fazer. Talvez nós hoje sofremos muito porque nós não entendemos o propósito de Deus das nossas vidas. O bispo Palarone, ele ministrou muito a respeito disto. Que Deus, Ele nos chama, e já nos chama, Deus nos salva, e já nos salva com um chamado. Então, todos nós temos um chamado. Mas muitas das vezes nós não damos ouvidos ao nosso chamado, ou aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito mais com o nosso bem-estar, com aquilo que nós queremos, do que com aquilo que Deus quer. E isto termina trazendo para nós certos obstáculos no nosso caminho, na nossa caminhada. Então, primeira coisa nós precisamos, ouvir ao Senhor. Ouvir. Só ouvir basta? Não, não basta só ouvir. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Se fosse fácil, Deus não ia usar Moisés para instruir a Josué e dizer, esforça-te. Se fosse fácil, quando Deus veio falar com Josué, Deus não tinha falado para Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo, ou seja, valoroso. Isto nos mostra que na nossa caminhada nós vamos encontrar vários obstáculos neste caminho. Mas nós não podemos perder os olhos, ou tirar os olhos do nosso Senhor. Porque a nossa vitória sempre virá dEle. A nossa força sempre virá dEle. Se nós não atentarmos para aquilo que o Senhor fala conosco, se nós não obedecermos, se nós não colocamos em prática, nós estamos fadados ao fracasso. Sofremos muitas das vezes por consequências daquilo que a gente deixamos de fazer.
Deus, quando Ele nos capacita com o intuito não de apenas sermos capacitados, mas para que nós levamos isso para frente, para outras pessoas. Deus, quando Ele nos dá dons, Ele nos dá dons pensando nas nossas vidas. Ele dá dons para o aperfeiçoamento da obra dEle. Então, precisamos entender isto. Deus, Ele está preocupado com nós, sim, mas Deus está muito preocupado com aquele que está à nossa volta, que precisa de mim, precisa de você, precisa de uma palavra, precisa de algo na vida dele que só eu e você temos para oferecer para eles. Quando nós lemos ali, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais, nós vemos que ali o apóstolo Paulo ele fala que os dons é distribuído a todos, mas ele tem um propósito para ser útil. Deus não dá os dons por dar. Ele tem um propósito nisto. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, não podemos pegar aquilo que Deus nos dá para benefício próprio. Precisamos nos esforçar para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus falando a respeito de João Batista, no capítulo 11 de Mateus. Jesus, ele vem dar um testemunho de Jesus. E Jesus fala assim: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Está no versículo 12. Então, irmãos, veja, o próprio Jesus nos encorajando e nos advertindo que para alcançar o reino de Deus, tem que ser na base da força. Precisamos nos esforçar a cada dia para chegarmos aonde nós pretendemos chegar, ou alcançar o nosso alvo. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Mas uma vez salvo, temos que continuar a manutenção desta salvação. Dia após dias, dias após dias. Por isso a necessidade de nos esforçarmos. Esforça-te. Nós precisamos de força. Mas quem é que renova as nossas forças? É o Senhor dos Exércitos. Quem é que nos dá as estratégias para vencer? É o Senhor dos Exércitos. Como que nós vamos vencer? Direcionado pelo Senhor dos Exércitos. Enquanto nós damos ouvido ao Senhor, nós vamos trilhar um caminho de sucesso. Vai ter as lutas, vai ter as barreiras, vai ter os obstáculos, mas nós vamos passar por tudo isto, porque Ele está conosco. Ele disse para Josué: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E o versículo, aqui ele diz assim, né? Não dizia para a esquerda nem para a direita. Por quê? Para quê? Prudentemente te conduzas à terra prometida, ou te conduzas por onde quer que andares. Qual que é o segredo? Não se afastar das leis do Senhor. E isso foi uma das recomendações de Moisés, que Josué fizesse para o povo, em tempo, é que fazer a leitura da lei do Senhor. Para quê? Para que o povo não se desviasse. Por mais que quando você lê a Bíblia ali, em Deuteronômio capítulo 35, ali, a seguir, você vê que Deus já dizendo que o povo ia se rebelar, o povo ia se voltar contra ele, o povo ia cair na idolatria, o povo ia virar as costas para ele, para Deus. Mesmo assim, mas Deus deu ordem para Josué: não se desvie,
porque prudentemente eu vou te conduzir por onde quer que andares. Quando nós usamos aquilo que Deus nos dá para o nosso proveito, nós sofremos. Aí o apóstolo Tiago, ele escrevendo as cartas, ele diz lá no capítulo número 4 de Tiago, o versículo 3, ele começa falando do versículo 1, ele fala a respeito das guerras, né? Onde estão as guerras, não vem de vós mesmo, tá? E no versículo 13 ele diz que pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastares nos próprios deleites. Então, nós vemos que quando nós visamos só o nosso bem-estar, nós fracassamos. Nós não temos a certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Nós não temos a certeza que Deus vai estar conosco. Por quê? Porque a visão de Deus é muito maior do que só a minha vida. A visão de Deus é muito maior do que só a minha salvação. Deus, Ele enxerga muito mais amplo do que tudo isto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele, dia e noite. Você lembra que eu falei as últimas mensagens que eu ouvi? Está tudo relacionado a esta convivência com Deus. Não se aparte, medita nela dia e noite. E você vê, Deus repete, para que tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Basta saber? Basta conhecer? Não. Mas eu preciso colocar em prática. Jesus, ele disse, né, em João 13, né? Agora que saber essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. João 13, 17. Então, precisamos ouvir ao Senhor. Precisamos ter o discernimento de que realmente é a voz de Deus falando conosco. E precisamos fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Colocar em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque então fará prosperar o teu caminho. Então, para que você tenha um caminho próspero, abençoado por Deus, você precisa se submeter às suas ordens, ao seu mandado. Então entenda, meu querido, minha querida, irmão, irmã, que Deus, quando Ele te dá algo, Ele não te dá algo só pensando na sua vida, só pensando em você, só pensando no seu bem-estar. Não. O reino de Deus é tomado à força. Quando Deus te dá algo, é visando alguém através da sua vida. Quando Deus nomeou os cinco ministérios para a obra dele, nós vemos isto nas cartas aos Coríntios e também nós vemos isto na carta aos Efésios. Capítulo 4, versículo 11, Deus escolhendo os 5 ministérios. E no versículo de número 12, Deus fala o propósito desses 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 12. Pode projetar aí, fazendo favor? Deus está falando qual que é o propósito desses ministérios. Qual o propósito dos dons que Deus tem distribuído na sua vida?
Qual o propósito que Deus tem falado com você? O propósito é isso aí, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que Deus quer é que aquilo que você recebeu, aquilo que você tem, você passe, você dê para outros. Você ensine, você prepare, você conduza outros com aquilo que você recebeu. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então você veja, o corpo de Cristo não é só eu. Então quando Deus me capacita, quando Deus me dá algo, quando Deus me dá um dom, é pensando em alguém, é pensando em ajudar alguém, é pensando em socorrer alguém, é pensando em fazer algo. Por quê? Porque esta é a visão dos céus. Nós precisamos entender e colocar em prática. Deus, Ele tem muito para fazer na minha vida. Deus, Ele tem muito, Ele vai fazer muito na minha vida. Mas quanto mais eu faço, mais Deus vai fazer na minha vida. Quanto mais eu me disponho a fazer, mais Deus vai fazer na minha vida. Mas aí, por que eu tenho que ter força? Porque não é fácil. Como eu falei aqui, renúncia não é algo que é simples da gente fazer. Negar a nós mesmos não é simples. Abrir mão daquilo que nós queremos não é fácil. Mas é necessário para que você tenha uma vida com Deus, uma vida bem-sucedida diante do Senhor. É necessário que nós tenhamos força e nos esforçamos para que isto aconteça nas nossas vidas. Nós temos que abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas. Talvez tenha ministério aqui nesta manhã que está preso porque você não tem coragem de abrir mão de algo. Talvez você está aí sem conseguir dar o segundo passo porque você não tem coragem de renunciar. E Deus, talvez Deus está só esperando você dar este passo para que a sua vida deslanche, para que a sua vida comece a caminhar, para que você comece a alcançar aquilo que você busca. Mas só vai acontecer quando você entender o que Jesus disse em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 15. Quando você entender isto, aí você vai começar a abrir mão daquilo que te prende, daquilo que está te segurando. Olha o que diz aí o versículo de número 15 de 1 Coríntios capítulo 5. E ele morreu por... Agora que eu ia ler? Eita, glória a Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, você vê, este é o propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós não vivemos mais para a gente, ou para nós, mas nós temos que viver para Ele. O apóstolo Paulo, acho que nas cartas aos Gálatas, olha, aos Gálatas, capítulo número 2, versículo 12, se eu não estou enganado, ele diz que já foi crucificado com Cristo. Eu não sei, vê se é esse mesmo aí. Gálatas 2. É esse não, não é esse não. Então é Hebreus, então, Hebreus não. É que não é 4. É Hebreus 4, 12. Não é não. Não é. Eu agora não lembro agora qual que é o versículo agora. É 2:20, irmãos. Vê aí se é o 2:20. É isso aí, tá vendo? Lembrei. Deu trabalho, mas eu lembrei. Glória a Deus. Olha aí, ó. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Já estou crucificado com Cristo. Veja a expressão do apóstolo Paulo. Mas porque ele já está crucificado. E agora, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então você vê, e ele continua falando,
E é Cristo que vive. E a vida que agora vivo, vivo na carne. Vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, qual que é o propósito? Viver por Cristo Jesus. Esta é a minha visão. Este é o meu propósito. Viver por Cristo Jesus. Josué aqui está cumprindo uma ordem ordenada por Moisés através de Deus. Mas nós hoje vivemos segundo a vontade de Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na vida do Filho de Deus. Então é isto que nós precisamos entender e viver e fazer. Viver sobre a vontade do Senhor. Viver sobre as ordenanças do Senhor. Viver sobre a vontade dEle. Então, irmãos, é a palavra que eu tinha para falar com vocês nesta manhã. Então, aqui, nós vimos aqui a ordem dada para Josué. E para que ele pudesse chegar aonde Deus tinha determinado, ele precisava se esforçar. E só lembrando que quando nós usamos os dons que Deus nos deu para uso ou benefício próprio, nós caímos como caiu Sansão. Deus levantou Sansão como juiz para julgar e para livrar o seu povo das mãos daqueles inimigos. E Deus deu uma ordem para a família de Sansão, a qual esta ordem os pais de Sansão passaram para ele. E Sansão, todos sabem, Sansão foi um homem de muita força. Sansão tinha muita força. Por quê? Porque Deus era com ele. E Sansão sabia disto. Que a força não era dele, mas a força era porque o Senhor estava com ele. Mas Sansão começou a usar essa força que em benefício próprio. Brincando com um, lutando com o outro, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o propósito de Deus era o quê? Era livrar o povo de Israel. Era livrar o povo da mão dos seus inimigos. Mas Sansão chegou num determinado momento da caminhada dele, ele se esqueceu disto. E ele começou a usar o dom que Deus deu a ele em seu benefício próprio. Até o diabo enviar uma mulher na vida de Sansão. E usar os inimigos de Sansão para seduzir aquela mulher a enganar Sansão. E Sansão revelasse o seu segredo da sua força aos seus inimigos. E ali Sansão cai diante de Dalila e termina revelando todo o seu segredo. E Dalila, depois que descobre todo o seu segredo, Dalila chama os seus inimigos, corta o cabelo de Sansão. Sansão perde as forças. Os inimigos pegam Sansão. E ali começa a fazer de Sansão de um brinquedo. E a primeira coisa que fizeram foi furar os 2 olhos de Sansão. Por quê? Deus tinha dado algo para Sansão para uso em benefício da obra dele. E Sansão começou a usar em benefício da vida própria dele. E ali Sansão perdeu todo o seu poder. E Sansão reconheceu isto. Que Sansão, mesmo assim, Sansão quis se vingar dos seus inimigos. E Deus foi tão misericordioso com ele, que a Bíblia diz que Deus devolveu essa força para Sansão. E Sansão, num dia do banquete, estava todo mundo ali, zombando dele, brincando com ele. Sansão ali derruba aquele templo ali e mata todo mundo. Ele morre junto com os seus inimigos. Mas por que Sansão teve esse fim trágico?
Porque ele deixou de fazer aquilo que Deus deu a ele, em pró daquilo que Deus queria que fosse feito. Então, irmãos, pare, reflita o que Deus tem falado com você, o que Deus tem pedido de você, o que Deus tem orientado você a fazer. Quando a sua liderança, quando a nossa liderança vem falar com nós entendemos isto como algo do homem ou como algo que vem de Deus. Você já imagina só, se Moisés, quando chega para Josué e fala, é você agora, Josué. Vai falar, que é isso, Moisés? Você está ficando doido? Eu não vou fazer isso não. Eu vi o que você sofreu aí, eu vi o que você passou. E quem era você? Você falava com Deus aí, face a face. Agora vai colocar essa responsabilidade para mim? Não, não vou fazer isso, Moisés. Não, mas Josué encarou. Josué assumiu a responsabilidade. E Josué, o primeiro desafio dele foi fazer o povo passar pelo Jordão. Esse foi o primeiro desafio dele. E ali o povo pôde ver que Deus era com Josué. Então, quando você faz algo que Deus te manda fazer, quando você realiza aquilo que Deus te orienta a fazer, você faz e as pessoas veem, realmente Deus é com ele. Lembra da sunamita? Enquanto o profeta passava, a mulher percebeu, Deus, aquele homem é um santo homem de Deus. A mesma coisa somos nós. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer e nós obedecemos, as pessoas veem isso nas nossas vidas, que não é nós que fazemos, mas é Deus que faz através das nossas vidas. E Deus quer usar a mim e a você para dar continuidade à obra dele aqui nesta terra. Amém? Então fique com essa palavra. Dê ouvido àquilo que Deus tem falado com você. É difícil? Sim, se fosse fácil, Moisés, Deus não ia orientar Josué para que ele se esforçasse. E além de esforçar, ter bom ânimo. Ou ser valente, valoroso. Então, coloca isso no teu coração. E se Deus te escolheu, é porque Deus sabe do teu potencial. É porque Deus sabe que você pode. Se Deus te escolheu, é porque Deus sabe que você não é um medroso. Mas você é uma pessoa valorosa. É alguém que Deus escolheu para fazer a diferença nesta nação. O pastor está com um projeto grande para este lugar. E quem Deus vai usar para a realização desse projeto é eu e você. Por isso que nós temos que estarmos unidos na mesma visão, no mesmo propósito. Amém? Como diz o apóstolo Paulo, 1 Cartas aos Coríntios, versículo 10. Vamos colocar de pé nesta manhã. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu